Olá, está no ar mais um Horizonte Notícia Entrevista. Começa no dia 2 de março o prazo para entrega do imposto de renda referente aos ganhos de 2016 e a previsão é de quase 30 milhões de contribuintes neste ano. Os programas para preenchimento das declarações já estão disponíveis no site da Receita Federal, assim como o programa para envio dos dados. O prazo final da entrega é 28 de abril, data em que boa parte dos contribuintes deixa para resolver tudo. Para evitar problemas no preenchimento e dar outras orientações sobre o assunto, nós conversamos hoje com o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC Contagem, professor Carlos Alberto de Carvalho Júnior. Muito obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite. Bom, para começar, quem precisa fazer a declaração do imposto de renda? Bom, o principal item de obrigatoriedade são os rendimentos tributáveis auferidos, que neste ano, 2017, exercício 2016, é o valor de R$ 28.559,70. Além desse, tem outras situações que obrigam os contribuintes a declarar, como, por exemplo, possuir bens e direitos no valor superior a R$ 300 mil, receber rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil. Um exemplo que pode acontecer para o próximo ano, esses saques das contas de FGTS, de inativas. Se o contribuinte receber um valor acima de 40 mil e não tem feito declaração, este item vai obrigá-lo a declarar no ano que vem. Então, sim, é um fato que já podemos alertar as pessoas que normalmente não declaram. É bom já guardar toda essa documentação, porque vai precisar, né? De antemão já separar. Tá certo. Parece que a Receita não anunciou nenhuma mudança significativa, né, para este ano, mas o que a gente pode dizer de documentação necessária? O que é preciso ter à mão aí para essa declaração? A alteração mais relevante deste ano foi a questão da obrigatoriedade do CPF do dependente, que era de 14 anos, que agora passou a ser de 12 anos. Então, quando o contribuinte incluir um dependente acima de 12 anos, ele tem que obrigatoriamente ter o CPF desse dependente. Caso o dependente não tenha, já seria bom providenciar esse CPF, não deixar, porque no último dia ele não vai conseguir, não tendo o CPF, ele não vai conseguir declarar esse dependente. Ele perde o direito à dedução deste dependente, bem como suas despesas. Entendi. As documentações são os rendimentos percebidos, que as empresas entregam à DIRF para a Receita e gera o comprovante de rendimentos que entrega ao empregado. É a base da declaração. E as deduções legais que têm que ser comprovadas são os recibos médicos de escola, de plano de saúde, dentista, dentre outros. O senhor estava dizendo aí, falando dos dependentes, quem pode ser considerado dependente? O cônjuge é dependente natural, o companheiro também, aquele que viva há mais de 5 anos ou que tenha um filho, aquela união estável. Os filhos têm que se observar o limite de idade até 21 anos ou até 24, se estiver cursando o ensino superior. E outros casos mais específicos, como pais que realmente acima de 65 anos, avós que vivam sob sua dependência, e o menor que tem guarda judicial também pode ser considerado. Agora, no caso de cônjuge ou companheiro, tem a opção da declaração conjunta. Em que casos é possível fazer essa declaração conjunta? Ela é vantagem? Quando você inclui um dependente, obrigatoriamente tem que incluir a renda desse dependente. Então, no caso de cônjuge, se o marido declara a esposa ou vice-versa, a renda tem que ser declarada. E quando se declara uma renda a mais, essa renda sempre é superior aos rendimentos que ele tem, aos rendimentos dele, e com os benefícios de dedução que ele tem com este dependente. Então, a base de cálculo aumenta e certamente ele vai pagar mais imposto. Então, quase nunca é vantagem incluir um dependente com renda. No caso de fazer a declaração conjunta, o senhor está dizendo? No caso de fazer conjunto, exatamente. Não é aconselhável cônjuges declararem em conjunto, caso um dos dois tenha renda. Caso os dois tenham renda. Se um não tiver renda, tranquilo. Porque o problema principal declarou o dependente, tem que declarar a renda. Declarou a renda, aumenta a base de cálculo. Entendi. Aí, no caso de fazer separadamente e tem filhos em comum, como declarar esse dependente? Os filhos você vai incluir para aquele que for mais interessante em termos de pagar menos imposto ou aumentar a sua restituição. Não tem obrigação de ser para um ou para outro. Então, na hora da declaração, você vai escolher para quem
você vai lançar os dependentes. Aí fazendo, né, calculando aí o final. Calculando o melhor benefício, né? A declaração te ajuda muito nisso, o programa ajuda bem. O programa hoje já está bem fazendo algumas coisas, dando alguns resultados para a gente já poder fazer essa base de comparação, né? À medida que você vai preenchendo a declaração, o programa já te mostra, inclusive naquela comparação da declaração utilizando as deduções legais e a declaração simplificada. Então, à medida que você inclui um dado, qualquer dado, ele já vai fazendo essa conta e te demonstrando, incluindo dependente, excluindo dependente, aí dá para fazer as simulações. Então, explica para a gente o que é uma declaração completa e o que é uma declaração simplificada. Essa declaração completa, também chamada de dedução, utilizando as deduções legais, é aquela onde o contribuinte, além dos rendimentos percebidos, vai incluir todas as deduções permitidas pela Receita. O INSS que ele pagou, as despesas médicas, os dependentes, os planos de saúde, e chegar na base de cálculo para pagar seu imposto. Já a declaração simplificada, todas essas deduções legais são substituídas por um desconto de 20% do rendimento tributável da declaração, limitado a R$ 16.754,34. Então, aí ele faz a opção para que melhor lhe favorecer. Sobre essas deduções legais, como declarar isso? O que é possível declarar? Até qual limite? Os dependentes, nós já comentamos, quem pode ser dependente. Então, o valor de cada dependente é limitado a R$ 2.275,08 por dependente. As despesas de instrução também têm um limite, né? Pode ser declarada desde a creche maternal até o doutorado. E essa despesa, o limite máximo que vai ser aproveitado na declaração é R$ 3.561,50 por dependente. E sempre lembrando que o excesso de um dependente não pode ser compensado em outro dependente. Se um dependente gastar menos do que isso, eu não posso aproveitar um excesso de outro. Até porque eles ficam de olho nisso tudo, né? Exatamente. O próprio programa já limita isso aí. E as outras despesas, como médicos, também precisamos dos recibos, né? Sim. Os médicos têm que lançar no livro caixa que eles fazem também o nosso CPF, que é o cruzamento que a Receita faz do que o profissional liberal declarou com o que nós estamos declarando. Se nós declararmos, se o médico não declara, ou o dentista, que é profissional liberal, corre-se um risco de cair na malha fina e a Receita nos convidar para prestar esclarecimentos. Entendi. Nessa área de saúde, médico, plano de saúde, o que mais pode ser Hospitais, né? Todos os gastos na área de saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, todos esses permitem a dedução como despesa médica. Algum medicamento pode ser incluído aí nessa lista de deduções? Os medicamentos que você utiliza em um hospital e constam na fatura deste hospital podem ser deduzidos. Os demais não podem ser deduzidos. Ou seja, se você comprar um medicamento em uma farmácia fora do hospital, não permite a dedução. Mesmo que seja um medicamento mais caro? Mesmo que seja mais caro, de uso contínuo, nenhuma hipótese. Somente se constar na fatura do hospital quando você esteve lá internado, medicado. Aí é permitido. O senhor falou da Previdência Social, INSS. E a Previdência Privada? Quem tem Previdência Privada, como declarar? Quem pode declarar? Se a pessoa contribui para a Previdência Privada, né, nós temos aquelas diferenças dos planos, que é o PGBL e o VGBL. O VGBL não permite a dedução do imposto de renda. É tido como uma aplicação financeira. O que permite a dedução é o PGBL, que é o Programa Gerador de Benefício Livre, que faz uma aposentadoria programada. Podemos deduzir até 12% dos rendimentos tributáveis a título de contribuição para essa previdência. Então, o contribuinte ou o dependente que conste na declaração, caso faça essa contribuição, poderá utilizar dessa dedução. Tá certo. Esse hábito dos brasileiros aí de deixar as coisas aí para a última hora, professor, que tipo de problema isso pode trazer? É complicado, primeiro, porque caso ele peça algum contador para fazer, sobrecarrega esse profissional. Caso ele mesmo faça, né, que é possível fazer, embora sempre é aconselhável ter um contador para ajudar, para auxiliar, no final as coisas ficam mais difíceis, tanto na transmissão quanto na falta de algum documento. Então, se você deixar para fazer a declaração no final de abril e faltar algum documento, talvez você não consiga em tempo hábil. Aí você não vai conseguir essa dedução que pode comprometer
a sua declaração, acabar pagando mais. Um exemplo do dependente, se você for deixar para fazer sua declaração na última semana de abril e o seu dependente, seu filho, tem 13 anos esse ano, vai precisar do CPF e não vai ter tempo de tirar. E correndo o risco de perder o prazo, e aí tem multa, né? Quem não entregar no prazo, lembrando que o prazo termina dia 28 de abril, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Quem não tem imposto a pagar ou a restituir, a multa mínima é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Tá certo. Professor, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista, mas antes fala para a gente um pouquinho do trabalho, para a gente encerrar um pouquinho do trabalho do núcleo, né, lá das Ciências Contábeis da PUC, que tipo de trabalhos, de serviços são oferecidos e qual o contato aí para os espectadores? A PUC Minas tem um convênio com a Receita Federal, né, criação do NAF, que é o Núcleo de Atendimento Fiscal, onde dá orientações dos serviços da Receita para a comunidade, né, que procura os nossos serviços. Esse serviço já funciona no Coração Eucarístico, na unidade Coração Eucarístico, e está sendo ampliado agora para a unidade Barreiro e para a unidade de Contagem, né? E no Coração Eucarístico fica ali na Dom José Gaspar 500, procurar o prédio 14, né? Uma pessoa de referência lá, a professora Fátima Drummond, que é a mentora do projeto lá, e no Barreiro, próximo ao Via Shopping, e em Contagem, no 5, na rua Rio Comprido, no 5 em Contagem, onde eu estou participando, né? Pode me procurar. E o meu e-mail é carloscarvalho@pucminas.br. Tá certo. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos aí. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Horizonte Notícia, a entrevista fica por aqui. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima semana.